Este é o último de uma série de 7 vídeos sobre análise de frequência de dados hidrológicos. Neste vídeo, nós vamos conversar sobre distribuição de valores extremos. Conforme nós vimos nos vídeos anteriores, distribuições de probabilidade teórica são funções matemáticas que se ajustam bem aos pontos de algumas distribuições empíricas. Nós vimos no último vídeo a distribuição normal, para a qual a precipitação total anual, a precipitação média anual, se ajusta bem. Porém, há outras distribuições, são distribuições de extremos, como as vazões máximas, as vazões mínimas, os níveis d'água máximos, níveis d'água mínimos, precipitação máxima. Esse tipo de variável não segue uma distribuição simétrica como a distribuição normal. Vamos então usar como exemplo a distribuição de frequência de vazões máximas, que não segue uma distribuição normal, e vamos olhar esse histograma de frequência de vazões máximas do rio Cuiabá em Cuiabá. Vamos lembrar dos coeficientes de assimetria. Quando o histograma é simétrico, como na distribuição normal, é o primeiro caso que nós temos bem acima, o valor de G é zero. Quando nós estivermos com a simetria positiva, traz-se uma distribuição de máximos, G é maior que zero. E uma simetria negativa, uma distribuição de mínimos, o G é menor que zero. Colocando aqui uma distribuição simétrica, observa-se que não há uma boa ajuste, né? Não está representando de uma forma adequada, nesse caso aqui, essa série de vazões máximas, esse histograma de frequências. Se nós, ao invés disso, tentarmos utilizar uma distribuição assimétrica de máximos, então uma distribuição com assimetria positiva, nós vemos que o ajuste é bem melhor, mas bem melhor mesmo. Há vários tipos de distribuições de valores extremos. Aqui alguns exemplos: Lago Normal, Gumbel, Pearson, Weibull, distribuição do valor extremo generalizada e várias outras. Livros especializados em hidrologia nos mostram mais de 40 distribuições distintas. Nesse curso daqui, nós vamos falar sobre log normal e Gumbel. Utilizando o Handbook of Hydrology do Maidment, que é um clássico na nossa área, nós vemos aqui expressões para algumas dessas distribuições. Aqui eu vou destacar, então, a normal e a log normal, que nós vamos utilizar no nosso curso. Ainda tem aqui a Pearson tipo 3, log Pearson tipo 3, exponencial. Também temos a Gumbel, que é outra que nós vamos utilizar no nosso curso. A distribuição generalizada de valores extremos, a GEV, é uma bastante utilizada, mas não vamos tratar aqui. O Weibull e até mesmo Pareto. Vamos então dar uma olhada em mais detalhe na distribuição de Gumbel. Vocês têm aqui a função cumulativa de probabilidade, né, que nos diz que a probabilidade da variável aleatória x ser menor ou igual a um valor x é e na menos y, ou seja, a probabilidade de não excedência. Y é dado como x menos beta sobre alfa. Esses parâmetros eles podem ser estimados da amostra pelo método dos momentos. Dessa forma, nós obteríamos a média de x como sendo mu igual a beta mais 0,5772 vezes alfa, que pode ser aproximado, então, pela média amostral. Da mesma forma, a variância de x vai ser obtida como sigma 2 é igual a π2 alfa 2 sobre 6, também aproximado pela variância amostral. E o coeficiente de assimetria é fixo 1,1396. Com base nesses dados, nós podemos estimar alfa e beta. Então, se nós examinarmos a variância, nós podemos isolar o alfa e obter alfa como sendo raiz de 6 π sobre s, colocando os valores, nós estimamos como alfa igual a 0,7797 vezes s. Da mesma forma, nós podemos estimar o valor de beta, utilizando então a equação da média combinado com o valor de alfa que nós já conhecemos. Pela equação da média, nós teríamos que beta é o valor médio menos 0,5772 de alfa, substituindo alfa sobre raiz de 6 sobre π s, nós teríamos que beta é a média menos 0,45s. Com isso, temos os dois valores de alfa e beta para podermos ajustar a distribuição de Gumbel.
Podemos ter aqui à esquerda alguns exemplos da função de distribuição de probabilidade para diferentes valores de mu e beta, ou alfa e beta. Vamos olhar um pouco mais de detalhe essa nossa função. Nós tínhamos que a função cumulativa de probabilidade, ou seja, a probabilidade que a variável aleatória seja menor que um determinado valor de x, a probabilidade de não excedência, e na menos y. Vamos isolar isso aqui aplicando logaritmo dos dois lados. Então, teremos que o logaritmo da probabilidade é menos e na menos y. Isolando, nós teríamos que o logaritmo de menos logaritmo de p é menos y, e finalmente y é menos logaritmo de menos de logaritmo. E aqui só, ao invés de colocar a probabilidade de não excedência, vamos colocá-la como 1 menos a probabilidade de excedência. Com isso, então, nós podemos verificar, lembrando que y é, na verdade, x menos beta sobre alfa, nós podemos isolar x é igual a beta mais alfa vezes y. E aí obteremos que x é beta mais alfa, substituindo y por menos logaritmo de 1 menos 1 sobre tr, onde 1 sobre tr é a probabilidade de excedência, nós ficamos com uma equação de reta. Vejam bem, beta e alfa são constantes, e y é uma variável que depende única e exclusivamente do valor do período de retorno. Ou seja, y pode ser a nossa abscissa, onde y é menos logaritmo da probabilidade de não excedência. Se nós plotarmos, então, x contra y, veja bem, não é x contra o período de retorno, e sim x contra y, nós teremos que, se uma distribuição segue a distribuição de Gumbel, se isso é verdade, os pontos vão se alinhar aproximadamente como uma reta. Vamos voltar, então, àquele exemplo que nós apresentamos quando falamos de distribuições empíricas, que era aquele exemplo do ajuste empírico efetuado para a Praça da Harmonia em Porto Alegre. Naquele momento, foi utilizado como um exemplo de uma das limitações da probabilidade empírica. Olhando isso aqui, podemos entender um pouco melhor. Os pontos que são marcados ali com os losangos são, na realidade, o ajuste empírico. A linha azul é o ajuste de Gumbel. E ela está como uma reta perfeita porque a abscissa, vocês veem lá embaixo, é y, que é a variável reduzida, que é menos logaritmo de 1 menos 1 sobre o período de retorno. Em cima, na parte de cima, esses valores de y são traduzidos em períodos de retorno em anos. Então vocês veem que, por exemplo, para o valor de y igual a 3, o período de retorno é da ordem de 20,6. Façam os cálculos, vamos ver que isso está correto. Foi a partir desse ajuste daqui que a gente pode estimar que o período de retorno daquele nível observado em 1941, 4,75 metros, corresponderia a um período de retorno muito alto, mais de 1.000 anos de período de retorno. Aqui daria em torno de 1.200, 1.300, até 1.400 anos de período de retorno, se a gente fosse fazer o cálculo adequado. Vamos agora tratar da distribuição log normal. A hipótese básica é que o logaritmo de x segue uma distribuição normal. Vejam bem, não é o x, mas é o logaritmo de x. Portanto, naquela função de distribuição de probabilidade, nós substituímos x por logaritmo de x. Os parâmetros estimados da amostra pelo método dos momentos nos dão: a média é a média dos logaritmos de x. A variância é a variância dos logaritmos de x. O procedimento para aplicação é bastante simples. Criamos uma coluna extra de x, além de logaritmo de x, calculamos a média para a série de valores de logaritmo de x, calculamos o desvio padrão para a série de valores de logaritmo de x, estima o que for necessário usando a distribuição normal para essa nova variável logaritmo de x, e depois aplica exponencial para obter os valores, retirando aí o logaritmo. Temos aqui um exemplo comparativo, onde o primeiro temos os pontos observados, que é a distribuição empírica, temos o ajuste da distribuição normal, em rosa, temos o ajuste da log normal, em preto,
o ajuste a log Pearson, em verde, nós não vemos log Pearson aqui, e o ajuste de Gumbel. Uma coisa que salta aos olhos aqui é que a distribuição normal subestima significativamente quando chegamos nas maiores vazões. Ou seja, ela estimaria períodos de retorno muito maiores do que o período de retorno real. Uma outra questão importante é quanto à posição de plotagem, ou a posição de locação. Quando a gente faz o ajuste empírico, nós usamos a frequência como I sobre N mais 1. Mas, na realidade, existe uma forma geral, que é a forma de Cooney. Aqui está como período de retorno, então é o inverso. Então, vocês têm, se quisesse ter a probabilidade, você bastaria colocar ao contrário. Ali está N menos 2α mais 1 dividido por I menos alfa. Se a gente quisesse fazer para a frequência, é I menos alfa dividido por N menos 2α mais 1. N aqui é o número de valores da amostra e I é a posição da amostra ordenada. Se ela é a primeira, I é 1, se ela é a segunda, I é 2, se ela é a décima, I é 10 e assim por diante. Conforme o valor de alfa, nós temos diferentes valores para essa fórmula. E aqui eu vou destacar essas três primeiras. A primeira é com alfa igual a 0, nós obtemos a frequência como I sobre N mais 1, que é o que a gente estava usando até agora. Para normal e log normal, se sugere o uso de alfa como 3/8. E aí nós teríamos I menos 0,375 dividido por N mais 0,25. Quando a gente trabalhar com distribuição assintótica de extremos do tipo 1, que é o caso da distribuição Gumbel, a sugestão é utilizar I menos 0,44 dividido por N mais 0,12. Então, qual é o procedimento passo a passo? Primeiro, obviamente, obter os dados observados. Na sequência, calcular a distribuição de probabilidades empírica. Essa distribuição empírica vai servir de base para que a gente possa verificar o ajuste das distribuições teóricas. Ou se o período de retorno estiver dentro do tamanho da série, nem precisa passar disso. Calcular, então, os parâmetros da distribuição teórica a ser aplicada e comparar com a distribuição empírica. Se estiver aceitável, ok, senão nós podemos testar outras distribuições, fazendo procedimento, seguindo esse mesmo procedimento para outras distribuições, e escolher. Nós podemos escolher com teste de aderência, do tipo que quadrado, por exemplo, que nós não vamos ver aqui. Podemos escolher comparando nos gráficos, quais delas estão mais bem ajustadas, ou apenas utilizar aquela que estiver mais adequada para o projeto. Por exemplo, se a gente quiser usar um critério mais conservativo, vamos pegar aquela que dá o maior valor para os máximos ou o menor valor para os mínimos. E dessa forma estaremos fazendo o dimensionamento a favor da segurança. Vamos ver aqui um exemplo de aplicação. Nós temos aqui uma série de dados, de 1970 a 1993, são, portanto, 24 anos de dados de precipitações diárias máximas anuais. E a solicitação é que se ajuste a distribuição empírica, normal, log normal e Gumbel aos dados da precipitação máxima diária e estime a precipitação com período de retorno de 20 e de 200 anos para cada uma das distribuições, comparando então os resultados. Muito bem, vamos ver como é que isso foi feito. Aqui vocês têm então a distribuição empírica e aqui nós temos então o cálculo dos parâmetros. No caso da distribuição normal, os parâmetros são a média e o desvio padrão. No caso da distribuição log normal, os parâmetros são a média do logaritmo da precipitação máxima e o desvio padrão do logaritmo da distribuição máxima. E no caso de Gumbel, os parâmetros são alfa e beta, calculados a partir daquelas fórmulas que nós já vimos no desenvolvimento do trabalho. Vamos então aos resultados. Começando pela distribuição empírica. Nós podemos ver aqui que nós temos o máximo valor com um período de retorno de 25 anos. Nós queríamos saber os períodos para períodos de retorno de 20 e de 200 anos. Bom, para 20 anos, nós vamos ter que avaliar dentro da janela que está entre 25 e 12,5 anos, que é o que nós temos. Para 25, nós temos 148,2, para 12,5 anos, 126,8. Portanto, quando a gente fala para 20 anos de período de retorno, o que nós podemos dizer é que a precipitação máxima, o período de retorno de 20 anos, está entre 126,8 milímetros e 148,2 milímetros. Não podemos dizer muito mais do que isso.
Já quanto a de 200 anos, não podemos estimar, não é possível estimar, porque a janela de observação só nos permite assumir um período de retorno de até 25 anos. Vamos então fazer a análise para a distribuição normal. Nós temos a média de 75,85, desvio padrão de 22,994 milímetros, e aplicando então a equação, ou seja, o inverso da normal para 1 menos 1 sobre 20, utilizando então a média e o desvio padrão que estão ali colocados, nós teríamos 113,67 como sendo a precipitação máxima estimada pela distribuição normal. Pela distribuição normal para o período de retorno de 200 anos, o mesmo procedimento nos dá 135 milímetros de chuva. Podemos fazer também para log normal. Então aqui nós vamos trabalhar com a média e o desvio padrão da log normal. Ou seja, a média e o desvio padrão dos logaritmos da precipitação. E vamos utilizar a normal, simplesmente a normal, com os parâmetros de média e desvio padrão ali colocados. E teremos então 112,6 e 143,7. E finalmente, utilizando a distribuição de Gumbel, utilizando alfa e beta, e calculando pela equação que seria beta mais alfa, que multiplica menos logaritmo, 1 menos 1 sobre o período de retorno, nós temos 118,75 para 20 anos e 160,45 para 200 anos. Nós fizemos, evidentemente, o ajuste de toda a distribuição. Então, aqui temos a distribuição empírica. Para a distribuição empírica, a posição de plotagem foi I sobre N mais 1. Então, nós obtivemos o período de retorno de 25 anos para o maior valor, de 12,5 para o segundo maior e assim por diante, até o último valor. Também fizemos a distribuição normal, onde a posição de plotagem foi dada como I menos 0,375 sobre N mais 0,25. E as probabilidades foram calculadas em função da distribuição normal e o período de retorno, evidentemente, em função da distribuição normal. Aquela coluna Y igual a menos logaritmo de de 1 menos 1 sobre TR, que aparece nas duas, é para depois a gente plotar em cima de um papel da distribuição de Gumbel. A gente observa, então, que usando a distribuição empírica, o maior valor teve um período de retorno de 25 anos, e usando a distribuição normal, o maior valor teve um período de retorno de 1.200 anos, 1.210. Fizemos também para a distribuição log normal. Os procedimentos são os mesmos, e nós obtivemos, então, um período de retorno de 282 anos, 281,9 anos, para o maior valor da série. E, finalmente, fizemos para a distribuição de Gumbel. Nesse caso, a posição de plotagem foi aquela recomendada, I menos 0,44 sobre N mais 0,12. O Y é calculado utilizando os parâmetros beta e alfa, e a probabilidade de excedência, a probabilidade que a precipitação máxima seja maior do que um valor de x, ela é dada por 1 menos E na menos Y. O período de retorno é o inverso dessa probabilidade, e o Y está ali calculado. Dessa forma aqui, para Gumbel, para o maior valor da série, nós encontramos um período de retorno da ordem de 100 anos, 101,3 anos. Comparando graficamente, nós temos esse gráfico aqui, nessa figura. Preste atenção, o período de retorno aqui está em escala logarítmica. Isso não é o papel de Gumbel, é a escala logarítmica. Os pontos em azul são ajuste empírico. E as cores para distribuição normal, laranja, para distribuição log normal, cinza, e para a distribuição de Gumbel, amarelo, são as mesmas cores que nós utilizamos quando fizemos os ajustes dos parâmetros um pouquinho antes nesse vídeo. Que a gente observa aqui é bem interessante. A gente vê que, por exemplo, para o ajuste empírico, o maior valor da série teria um período de retorno de 25 anos. Se nós fôssemos ver pela distribuição normal, ele teria 1.210 anos. Nós temos que puxar essa aí para lá, para aquele valor, 1.210 anos. Se nós utilizássemos a distribuição log normal, ela daria 282 anos. E se usássemos a distribuição normal,
nós teríamos, então, 101 anos. Vejam bem, se nós pegarmos um período de retorno de 100 anos, que é um período de retorno que se usa regularmente, nós teríamos aqui o valor da distribuição normal como sendo o menor deles. Um pouquinho maior está a distribuição log normal e um pouco maior ainda a distribuição de Gumbel. Agora sim, plotando no papel de Gumbel, vocês veem que embaixo da variável reduzida, em cima estão os períodos de retorno correspondentes aos valores da variável reduzida. A variável reduzida está em escala linear. Vocês veem que realmente a distribuição de Gumbel, aquela reta amarela, é uma reta. A distribuição log normal é quase uma reta. E a normal foge bastante da reta. O ajuste é razoável até os valores de período de retorno da ordem de 8 anos. Mas dali para frente não é tão bom assim. Nós podemos pegar os mesmos valores que a gente tinha verificado antes e observar aqui, então, quais são para o maior valor por cada uma das estimativas. Com isso, encerramos, então, as apresentações, os vídeos de análise de frequência de dados hidrológicos. Espero que tenha ficado claro. Caso tenham alguma dúvida, vocês podem entrar em contato conosco através do Moodle, através do fórum, por exemplo. Também há o material de apoio, as leituras, a PowerPoints que estão lá no Moodle. Então, vocês terão bastante material. Insisto, estaremos sempre disponíveis para dúvidas. Bom estudo para todos!